Na noite em que Marina Prado alterou uma única linha no quadro branco de Rafael Andrade, ela tinha certeza de que acabara de destruir o emprego mais estável que já conseguira manter. Os escritórios da Andrade Capital se erguiam sobre o centro de Curitiba, onde as torres de vidro refletiam a chuva do fim da tarde. Marina já tinha esvaziado as lixeiras, limpado as mesas da sala de reuniões e trocado os copos de papel. Só faltava a sala de estratégia. Ela cuidava daquela sala havia quase 5 anos. As instruções eram simples: apagar todos os quadros, não deixar nada para trás, nunca perguntar o que os números significavam. Havia 16 anos, Marina sobrevivia entendendo a diferença entre notar algo e ser convidada a falar sobre isso. Ela sabia como se mover pelos escritórios depois que os executivos iam embora, como se tornar quase invisível. Alguém que aparecia quando uma lixeira estava cheia e desaparecia antes que alguém lembrasse seu nome. Naquela noite, porém, o quadro branco prendeu sua atenção. Em 3 painéis estavam as projeções para a compra de uma empresa regional de logística. Estimativas de receita, índices de endividamento, premissas de crescimento e cálculos compostos cobriam a superfície. Marina largou o pano de limpeza. Seu pai, Joaquim Prado, certa vez lhe dissera que números não eram frios. Eles carregavam intenções, erros, medos e, às vezes, mentiras. Ele fora professor de economia em Beirute antes de trazer a família para o Brasil, quando Marina tinha 14 anos. Seus diplomas impressionavam as pessoas em jantares e confundiam empregadores. Por anos, ele dirigiu um táxi pelas ruas de Curitiba, enquanto as instituições decidiam se sua experiência tinha algum valor. Ele nunca falou daquilo com amargura. Quando buscava Marina na escola, às vezes parava numa lanchonete perto da Avenida 7 de Setembro. Ali, aliçava um guardanapo de papel, pegava emprestado o lápis dela e desenhava pequenos problemas: taxas de juros, preços de mercado, curvas populacionais. Uma vez, usou sachês de açúcar para explicar o conceito de escassez. Números contam o que aconteceu, ele dizia, mas você ainda precisa perguntar por quê. Joaquim morreu de repente 5 anos antes. Apenas semanas antes de Marina concluir o mestrado em Finanças e Economia, ele nunca chegou a ver o diploma. Ela voltou a Curitiba, acreditando que o título abriria as portas que sempre tinham ficado fechadas para o pai. Em vez disso, colecionou e-mails de recusa, 56 entrevistas ao longo de 18 meses. Alguns recrutadores elogiavam suas qualificações e depois escolhiam alguém com uma trajetória mais familiar. Outros diziam que ela era impressionante, mas não era bem o perfil. Com o tempo, as frases se misturaram numa só. O aluguel, porém, não se misturava com nada. Continuava vencendo todo mês, assim como as contas da farmácia da mãe. Então Marina voltou a limpar escritórios à noite. Agora, sob a luz branca da sala de estratégia, ela percorria o modelo de aquisição da esquerda para a direita. Algo a incomodava. Voltou ao início. Ali, um percentual tinha sido aplicado sobre a receita bruta em vez da base ajustada. Era pequeno o bastante para escapar de uma olhada casual, mas todas as projeções seguintes dependiam dele. O erro se espalhava pelo modelo como uma rachadura sob a tinta. Ela conferiu 2 vezes. A proposta estaria errada em vários milhões de reais. Marina encarou o quadro. Sua função era apagá-lo. Imaginou Rafael Andrade descobrindo que uma faxineira tinha escrito num modelo confidencial. Imaginou a segurança sendo chamada. Imaginou tentando explicar que só quisera ajudar. Depois imaginou não fazer nada. A voz do pai voltou como um hábito de pensamento. Se você sabe que um número está errado, fingir que não vê não o torna certo. Marina pegou um marcador azul. Ao lado da linha equivocada, com letra pequena, escreveu que a taxa composta tinha sido aplicada sobre a base errada e indicou o valor trimestral correto. Abaixo, acrescentou a estimativa ajustada e uma seta mostrando onde o erro começava a se propagar. Depois apagou todos os outros quadros, terminou o turno e dirigiu para casa sob a chuva. Dormiu mal. Rafael Andrade chegou antes das 8 da manhã seguinte e foi direto para a sala de estratégia. Beatriz Lima, sua assistente executiva, o encontrou ali mais tarde,
ainda encarando a anotação azul. Quem esteve nesta sala ontem à noite? Perguntou ele. Principalmente a equipe de manutenção. Quem limpou este andar? Beatriz consultou a escala. Marina Prado. Rafael refez os cálculos. Depois comparou o arquivo original, a base trimestral, a premissa de crescimento e a faixa final da oferta. A anotação azul estava correta. Não aproximadamente correta. Exatamente correta. Encontre-a, disse ele. Marina estava trocando sacos de lixo em outro andar quando Beatriz se aproximou. O Sr. Andrade gostaria de falar com você. O estômago de Marina se apertou. Ela tirou as luvas e seguiu Beatriz escada acima. Rafael estava ao lado do mesmo quadro branco. Apontou para a escrita azul. Foi você quem fez isso? Fui. Você entende o modelo? Entendo. Ele a estudou. Se eu ultrapassei algum limite, eu entendo, disse Marina. Posso pegar minhas coisas. Rafael pegou um marcador e o estendeu para ela, em vez de deixá-la ir. Antes de pegar qualquer coisa, disse ele, mostre-me exatamente o que passou despercebido. Marina pegou o marcador. Pelos minutos seguintes, esqueceu o uniforme, o carrinho de limpeza no andar de baixo e a possibilidade de ser demitida. Assim que começou a explicar o modelo, o medo se soltou. Mostrou a Rafael onde a base incorreta tinha entrado nas projeções e como isso distorcia as premissas seguintes. Depois circulou 2 pontos em que o mesmo erro se propagara para o serviço da dívida e os custos de expansão. Rafael não fez nenhuma pergunta até ela terminar. Você estudou isso profissionalmente, disse ele. Tenho mestrado em Finanças e Economia. De onde? Da Universidade Americana de Beirute. O olhar dele deslizou até o uniforme dela. E você limpa escritórios aqui. Pago minhas contas aqui, disse Marina. O diploma e as contas nunca se interessaram muito um pelo outro. Pela primeira vez, Rafael quase sorriu. Pousou o café sobre a mesa. Temos uma reunião do Comitê de Aquisições hoje à tarde. 16 pessoas passaram semanas usando esse modelo. Marina já não gostava de onde aquilo estava indo. Quero você na sala. Não. A resposta escapou antes que ela pudesse suavizá-la. Rafael ergueu uma sobrancelha. Quero dizer, Sr. Andrade, não acho que isso ajudaria ninguém. Você encontrou o erro. Também esvazie o lixo dessa sala. Você pode fazer mais de uma coisa na vida. Não é assim que vão enxergar. Então vão aprender. Ela olhou para o marcador azul ainda em sua mão. A voz de Rafael ficou mais baixa. Você explicou um erro grave sem humilhar quem o cometeu. Hoje preciso mais disso do que de mais um título ao redor da mesa. Beatriz encontrou para Marina um terninho azul marinho numa loja próxima e organizou a cobertura do turno de limpeza. Marina se trocou num banheiro e ficou um bom tempo olhando para si mesma no espelho. O terno servia bem. A mulher dentro dele parecia emprestada. Na reunião, Rafael a apresentou sem mencionar a empresa de limpeza. Esta é Marina Prado. Ela identificou uma falha relevante no modelo de aquisição e reconstruiu as projeções afetadas. Ela vai nos apresentar a correção. 16 rostos se voltaram para ela. Rogério Dantas, o diretor financeiro, cruzou as mãos sobre a mesa. Sua expressão era controlada, mas Marina reconheceu aquele olhar. O de alguém que esperava ser avisado de um erro em particular e agora precisava ouvir a pessoa que o encontrara falar diante de todos. Marina se levantou. A primeira frase saiu rápida demais. A segunda já veio mais firme. Na terceira, ela não falava mais para executivos. Falava para o modelo. Explicou o erro, a base corrigida, o efeito em cascata e a nova faixa de oferta. Não atribuiu culpa. Não mencionou quem tinha aprovado a fórmula original. Apenas mostrou o que os números exigiam. Arthur Bezerra, um sócio sênior conhecido por interromper analistas, questionou uma de suas premissas. Marina se voltou para o anexo que Rafael lidera. A premissa é razoável se o custo do combustível se mantiver estável, disse ela. Mas, se ele subir, mesmo que moderadamente, o plano de expansão na região norte vai precisar de uma reserva maior. Eu separaria os 2 cenários, em vez de fazer uma média entre eles. Arthur recostou-se na cadeira. Isso não está no modelo atual. Não, disse Marina. Deveria estar. Silêncio. Então Rafael disse. Acrescente.
A reunião se estendeu por mais de 1 hora. No fim, o comitê discutia os números revisados de Marina como se sempre tivessem pertencido àquela mesa. Quando ela saiu para o corredor, as mãos começaram a tremer. Rafael notou. Nervosa agora? Aparentemente, meu corpo esperou até ser útil. Você se saiu bem. Eu sabia a matemática. Isso não é a mesma coisa que se sair bem naquela sala. Ele caminhou ao lado dela até os elevadores. A Beatriz recuperou sua antiga candidatura, disse ele. Marina parou. Que candidatura? A que você enviou aqui, quase 3 anos atrás. Vaga de analista. Ela se lembrou na hora. Uma entrevista. Uma recusa educada. 4 dias depois. Rafael continuou. Você teve 56 entrevistas antes de aceitar este contrato de limpeza. Marina o encarou. Você conferiu isso? Conferi porque alguém com o seu histórico estava limpando minhas salas de reunião. E não gostei da resposta. Ela olhou para a parede de vidro, para Curitiba lá embaixo. Rafael lhe entregou um cartão. Meu escritório fica aberto até às 5. Se tiver interesse, quero conversar sobre um contrato de consultoria temporário. 8 semanas de análise estratégica, acesso total ao processo de aquisição. Marina não pegou o cartão de imediato. 8 semanas podiam desaparecer rápido. O trabalho de limpeza era humilhante às vezes, mas era confiável. Depois se lembrou da sala de reuniões usando os números dela. O que acontece depois de 8 semanas? Não sei. Isso não é muito tranquilizador. É honesto. Isso importava para ela. Pegou o cartão. Às 4h30, disse. Rafael assentiu. Quando Marina desceu, seu carrinho de limpeza ainda estava onde ela o deixara. Por um instante, ficou parada entre o carrinho e o elevador, uma mão segurando um cartão de visita, a outra ainda com um leve cheiro de desinfetante. Pensou no pai desenhando equações em guardanapos e na mãe dizendo para não confundir demora com derrota. Às 4h30, subiu. Às 5h15, assinou o contrato. As 8 semanas seguintes pareceram menos uma promoção e mais um teste conduzido em público. Marina passou da equipe de limpeza para uma pequena sala 2 andares abaixo da de Rafael. O novo contrato pagava mais num mês do que ela ganhara em vários meses de trabalho noturno. Comprou 2 conjuntos de trabalho, guardou o terno azul marinho e se recusou a gastar mais um centavo até saber se o emprego duraria. Toda manhã, chegava cedo o bastante para ver a cidade acordar pelas janelas. Toda noite, ficava até o modelo de aquisição deixar de parecer um amontoado de suposições e passar a parecer um negócio que de fato podia existir. Reconstruiu-o desde o início. Separou os cenários de combustível que Arthur tinha questionado, corrigiu a base de crescimento, revisou a concentração de fornecedores e reescreveu as notas de risco em linguagem simples. Detestava frases que soavam inteligentes, mas escondiam incerteza. O pai lhe ensinara que, se alguém realmente entendesse um problema, deveria ser capaz de explicá-lo sem se esconder atrás de palavras complicadas. O trabalho dela era bom. Isso não agradava a todos. Rogério Dantas nunca a insultou diretamente. Fazia algo mais refinado. Devolvia os memorandos dela com longas cadeias de perguntas sobre formatação, processo, autoridade e procedimento de revisão. Quando ela respondia, ele encontrava novas perguntas. Um analista júnior chamado Tiago Fontes foi menos cuidadoso. Certa tarde, Marina encontrou uma cópia do histórico escolar de sua faculdade ao lado da impressora compartilhada. Um bilhete amarelo estava colado nele. Diploma estrangeiro. Verificar reconhecimento. Não havia assinatura. Não precisava. Tiago tinha perguntado a Beatriz naquela manhã de onde vinha o diploma de Marina. Marina retirou o bilhete, dobrou o histórico e o guardou na gaveta da mesa. Não reclamou. Anos de recusas lhe tinham ensinado que defender seu direito de estar ali podia consumir a energia de que precisava para provar por que merecia estar. Ainda assim, o papel a incomodou, não porque duvidasse de si mesma, mas porque sabia quantas pessoas provavelmente já tinham sido reduzidas a uma interrogação antes que alguém se desse ao trabalho de ler o trabalho delas. Alguns dias depois, Rafael apareceu à porta dela. Revisei seu memorando sobre a expansão na região norte. Marina esperou.
É o documento mais claro do processo todo. Obrigada. Ele não foi embora. Tem mais alguma coisa que eu deveria saber? A pergunta era ampla demais para ser acidental. Marina olhou de relance para a gaveta que continha o histórico. Não. Rafael seguiu o olhar dela, mas não insistiu. Ela apreciou isso mais do que esperava. Ele notava coisas que só ficavam óbvias com o tempo. Sabia qual analista realmente tinha construído um modelo e qual apenas o apresentara. Sabia quando Beatriz pulava o almoço. Sabia que a recepcionista fazia aulas à noite e discretamente ajustou a escala dela 2 vezes por semana. Também trabalhava tarde demais. Numa quinta-feira, Marina foi à pequena copa depois das 8 da noite e encontrou Rafael encarando a máquina de café como se ela o tivesse traído. É o filtro, disse ela. Ele olhou para cima. A máquina diz que precisa de manutenção. A máquina é dramática. Ela abriu o compartimento, virou o filtro e reiniciou a máquina. Menos de 1 minuto depois, o café começou a sair. Rafael encarou a xícara. Como você sabe consertar tudo neste prédio? Eu limpei ele por anos. Isso explica mais do que deveria. Ele serviu uma segunda xícara e a ofereceu a ela. Marina quase recusou. Depois se sentou à pequena mesa. Começaram falando da aquisição. De alguma forma, terminaram falando sobre os pais. Marina contou sobre Joaquim dirigindo um táxi depois de anos em salas de aula. Contou sobre os guardanapos da lanchonete e os sachês de açúcar. Contou como ele nunca chamou aquele trabalho de indigno, mesmo quando os passageiros falavam com ele como se fosse tolo. Ela costumava dizer que a dignidade era algo que a gente carregava para dentro de um emprego, disse ela, não algo que o emprego entregava. Rafael girou a xícara devagar entre as mãos. Meu pai fundou esta empresa. Marina já sabia disso. Ele morreu quando eu tinha 40 anos, continuou Rafael. Herdai a empresa e um prédio cheio de gente que achava que a herança era o único motivo de eu estar naquela cadeira. Estavam errados? Ele riu uma vez. Nem sempre. Ela respeitou a resposta. Por quase 3 anos, tentei provar que merecia tudo imediatamente, disse ele. Cada reunião virava uma atuação. Cada erro parecia fatal. O que mudou? Eu me cansei. Marina sorriu. E aí parei de tentar parecer a pessoa que deveria comandar a empresa. Comecei a fazer o trabalho de comandá-la. A frase ficou com ela. Antes de saírem da copa, Rafael parou na porta. Sua avaliação de contrato é na sexta que vem. Sei que você está preocupada. Aprendi a não confundir uma boa semana com segurança. Ele assentiu como se entendesse mais do que ela tinha dito. Na segunda-feira seguinte, antes que a avaliação pudesse acontecer, uma ligação chegou à mesa de Marina por engano. Ela mudaria a pergunta de se Marina pertencia a Andrade Capital para se a empresa podia se dar ao luxo de perdê-la. A ligação chegou pouco depois das 10 da manhã de segunda-feira. Beatriz estava auxiliando Rafael numa reunião fechada e a nova recepcionista tinha 3 linhas tocando ao mesmo tempo. De alguma forma, uma chamada destinada a Rafael caiu no ramal de Marina. Andrade Capital. Aqui é Marina Prado. Um homem respondeu em árabe por meio segundo. Marina simplesmente escutou. A voz era formal, medida e ligeiramente impaciente. Ela respondeu no mesmo idioma. O silêncio do outro lado mudou. Você fala árabe? Perguntou o homem. Falo. Como posso ajudar? Meu nome é Karim Farhat. Estou tentando falar com Rafael Andrade. Marina conhecia o nome. Karim liderava a Meridiano Crescente Investimentos, um grupo de investimento sediado no Rio de Janeiro, com participações extensas no Oriente Médio. A empresa dele estava avaliando se entraria como sócia de capital na aquisição da logística. O Sr. Andrade está em reuniões esta manhã, disse Marina. Posso conectá-lo com a assistente dele assim que ela estiver livre. Você faz parte da equipe da aquisição. Faço. Karim fez uma pausa. Então talvez você possa responder a uma coisa. Ele perguntou sobre a expansão planejada na região norte, especificamente se o modelo contemplava atrasos regulatórios, custos sazonais de transporte e a possibilidade de um dos centros de distribuição precisar de um ciclo de aprovação mais longo do que o previsto. Marina olhou para a pasta aberta ao lado dela. Tinha modelado exatamente aquele problema 4 dias antes. Tenho cerca de 1 hora antes do meu próximo compromisso.
disse ela. Se quiser, posso apresentar os cenários. Karim começou a fazer perguntas. 1 hora virou mais de 1 hora e meia. A conversa transitava entre árabe e português, dependendo do assunto. A terminologia financeira vinha com facilidade em ambos os idiomas. Mas Marina notou que quando Karim discutia risco, propriedade familiar e confiança de longo prazo, ele preferia o árabe. Não era apenas uma questão de tradução. O idioma mudava o ritmo da conversa. Marina entendia aquele ritmo. Não apressava as pausas dele. Não preenchia o silêncio para provar que estava preparada. Quando ele questionava uma premissa, ela explicava o que o modelo sabia e, tão importante quanto, o que não sabia. Ao final, Karim pediu que ela enviasse um resumo curto diretamente para a equipe dele. Posso copiar o Sr. Andrade e nosso diretor financeiro, disse Marina. Por favor, faça isso. E, senhorita Prado? Sim? Quando as negociações formais começarem, quero você na sala. Ao meio-dia, Rafael apareceu na porta dela, segurando um e-mail impresso. Você falou com Karim Farhat por mais de 1 hora. A ligação foi direcionada a mim em árabe. Foi o idioma que ele usou. Rafael olhou para o e-mail. Ele quer seguir em frente. Também diz que a participação dele depende de você estar envolvida na próxima etapa. Marina cruzou as mãos. Isso pode ser complicado. Por quê? Meu contrato temporário termina sexta-feira. Rafael colocou o e-mail sobre a mesa dela. Não termina. Ela ergueu os olhos. Eu planejava discutir isso na sua avaliação. Vamos tornar a posição permanente. Marina não disse nada. Era a frase que ela tinha desejado por anos. Ainda assim, ouvi-la não trouxe o triunfo limpo que imaginara. Seu primeiro pensamento foi de cada entrevista em que sentara ereta num blazer emprestado, esperando que alguém decidisse se sua origem parecia aceitável. O segundo foi da mãe. O terceiro, do carrinho de limpeza. Que cargo? Perguntou. Analista sênior de estratégia. É um salto grande. Assim como o valor do que você fez. E o Rogério? O Rogério não é responsável por contratar você. Marina sustentou o olhar de Rafael. Não quero ser um símbolo. Ótimo. Não estou contratando um. Não quero que as pessoas pensem que estou aqui porque você sente pena de mim. Então faça com que leiam o seu trabalho. A resposta estava tão perto do que Joaquim teria dito que Marina precisou desviar o olhar. As negociações avançaram rapidamente depois disso. A equipe de Karim voou do Rio de Janeiro para Curitiba para a primeira sessão formal. Rogério conduziu a apresentação financeira. Rafael cuidou da estrutura da aquisição. Marina foi chamada para tratar do risco operacional. No início, 2 membros da equipe de Karim direcionavam as perguntas técnicas a Rogério, mesmo quando fora Marina quem escrevera a análise relevante. Karim os corrigia com gentileza. A senhorita Prado construiu essa sessão, dizia ele. Perguntem a ela. Passaram a perguntar. Na hora do almoço, ninguém mais redirecionava as perguntas. 1 semana depois, Marina viajou ao Rio de Janeiro com Rafael e Rogério para a próxima rodada. Era sua primeira viagem de negócios em anos. Fez as malas com cuidado, conferiu cada documento 2 vezes e ligou para a mãe do hotel. A mãe ouviu a história inteira sem interromper. Depois disse, você parece surpresa. Estou. Eu não estou. Por quê? Porque uma porta fechada pode fazer a gente pensar que não há sala nenhuma do outro lado. Marina se sentou junto à janela do hotel, olhando para as luzes do rio à noite. E se a porta continuar fechada? Então, um dia, disse a mãe, você pode descobrir que deveria entrar por outra. Na manhã seguinte, Marina entrou na sala de negociação carregando o modelo de risco debaixo do braço. Dessa vez, ninguém perguntou por que ela estava ali. As negociações se estenderam por quase 4 meses. Marina viajou ao Rio de Janeiro mais 2 vezes, e a equipe de Karim voltou a Curitiba entre as visitas. O negócio ficou mais complicado à medida que novas condições de financiamento surgiam, mas Marina percebeu que a complexidade não a assustava mais. Tinha passado anos demais sendo tratada como se precisasse de permissão para usar habilidades que já possuía. Agora as usava. Karim apreciava a forma como ela transitava entre números e pessoas. Detestava apresentações que tratavam negociações como uma disputa de esperteza.
Marina entendia que a confiança não podia ser inserida numa planilha, mas sua ausência podia destruir cada número dentro de uma. Durante um intervalo no Rio, Karim a convidou para tomar chá com ele. "Onde você aprendeu a negociar assim?" perguntou. "Eu não sabia que sabia." "Não acredito nisso." Marina sorriu. "Meu pai lecionava economia em Beirute. Ele me ensinou a ler números antes de eu entender por que deveria me importar com eles." "E a casa árabe?" Karim assentiu. "Ele deve gostar de ouvir sobre isso." Marina olhou para a própria xícara. "Ele morreu há 5 anos." A expressão de Karim se suavizou. "Sinto muito. Ele nos trouxe para Curitiba quando eu tinha 14 anos. Dirigiu um táxi por anos porque suas credenciais não eram reconhecidas facilmente. E você limpou escritórios por 16 anos." Karim a observou. "Isso deve ter sido difícil." "Era trabalho", disse Marina. "Às vezes as pessoas falam da limpeza como se a pior parte fosse limpar. Não era. A parte difícil era saber que eu podia fazer outra coisa e não conseguir que ninguém olhasse por tempo suficiente para enxergar isso." Karim ficou quieto. Depois disse: "Seu pai reconheceria o que você está fazendo agora." As palavras ficaram com ela. De volta a Curitiba, o ambiente dentro da Andrade Capital ia mudando, ainda que não com elegância. Rogério parou de questionar cada memorando que ela escrevia. Ainda contestava as premissas dela, mas agora contestava o trabalho, não seu direito de produzi-lo. Thiago era outra história. Certa noite, Rafael foi até a sala de Marina, segurando o histórico escolar dobrado que ela guardara na gaveta. "Encontrei isto ao lado da copiadora, na pilha do arquivo", disse ele. "Por que você guardou?" Marina olhou para o bilhete amarelo ainda colado nele. "Para lembrar o quê? De quão rápido as pessoas podem decidir o que você é antes de saber qualquer coisa sobre você." A mandíbula de Rafael se retesou. "Quem fez isso? Não importa mais. Importa para mim. Então melhore o sistema. Não transforme isso em vingança." Ele a estudou. "Você está me pedindo para não punir alguém que tentou te humilhar. Estou pedindo que você decida que tipo de escritório você quer ter depois que esse negócio terminar." Na semana seguinte, Rafael mudou o processo de contratação e verificação de credenciais da empresa. Diplomas estrangeiros passariam a ser avaliados por um serviço formal, em vez de suposições informais. As candidaturas de primeira etapa para analistas passariam a ser revisadas sem nomes, fotos ou endereços. Funcionários internos das áreas de operações e suporte poderiam se candidatar a vagas de treinamento. Thiago recebeu uma advertência por escrito e precisou cumprir um período de mentoria sob a supervisão de Beatriz, cuja paciência com arrogância era limitada. Marina achou aquele arranjo quase engraçado. Então, numa tarde fria de julho, o contrato de aquisição foi assinado. O valor final chegou a pouco mais de 55 milhões de reais. A chuva tinha virado uma garoa gelada contra as janelas e o centro de Curitiba parecia prateado sob um céu baixo. Ao redor da mesa da sala de reuniões estavam pessoas que agora pediam a opinião de Marina antes de finalizar as notas de risco. Rogério se aproximou dela depois que as assinaturas foram concluídas. Estendeu a mão. "Você estava certa sobre a reserva", disse. "Qual reserva?" A boca dele se contraiu. "Não torne isso mais difícil do que já é." Marina apertou a mão dele. "Obrigada, Rogério." Tiago enviou um e-mail curto parabenizando-a. Ela respondeu com a mesma cordialidade que ofereceria a qualquer outra pessoa. Mais tarde, Marina encontrou Rafael na pequena copa onde certa vez consertara a máquina de café. "Como você está se sentindo?" perguntou ele. "Cansada o suficiente para dormir até o verão." "Devia tirar uma semana." Ela o olhou. "Tem uma coisa que preciso perguntar." "Pode perguntar." "Quando você me contratou, depois do quadro branco, foi porque você se sentiu culpado?" Rafael não fingiu não entender. "Em parte." Marina apreciou a resposta, mesmo que doesse. "Recuperei sua antiga candidatura. Vi que a recusamos antes que alguém aqui entendesse do que você era capaz. Fiquei com vergonha. E agora eu vi você reconstruir um negócio, conquistar a confiança de gente que não esperava por você e melhorar esta empresa fazendo isso. A culpa pode ter aberto uma conversa. Ela não explica o que aconteceu depois." Ele fez uma pausa. "Quero que você fique porque é uma das melhores analistas que temos."
Marina olhou pela janela para a garoa. Minha mãe vai dizer que já sabia. Ela parece formidável. É. Rafael sorriu. Quando você voltar da sua semana de folga, você jantaria comigo? Só para comemorar. Fora do escritório. Marina o considerou, depois assentiu. Sim. Não foi um momento grandioso. Por isso mesmo, ela confiou nele. A semana de folga fez algo que Marina não esperava. Fez com que ela percebesse o quanto estivera cansada por anos. Nos 2 primeiros dias, dormiu até tarde na casa da mãe e ajudou a reorganizar um armário de cozinha que não precisava de reorganização. Na terceira manhã, acordou antes do amanhecer e foi buscar o notebook antes de se lembrar de que não devia trabalhar. A mãe a viu sentada à mesa com café. Você não sabe descansar, disse. Descansei ontem. Você respondeu 6 e-mails. 5. Isso não é uma defesa. Marina riu. Quando voltou a Andrade Capital, o escritório parecia o mesmo, mas ela não. O prédio já não parecia um lugar em que ela tinha entrado por acidente. O jantar com Rafael virou outro jantar, semanas depois, e então um hábito ocasional. Falavam mais sobre livros, família, café ruim e a estranha solidão de ser responsável por decisões das quais outras pessoas dependiam. Nenhum dos dois se apressou em definir o que aqueles jantares significavam. Marina agradecia por isso. Sua vida já tinha mudado rápido demais. Mais importante para ela era o trabalho que Rafael lhe pediu para começar. Ele queria um programa interno de formação de analistas, baseado nas mudanças de contratação criadas depois da aquisição. Funcionários de suporte, de operações e pessoas com credenciais estrangeiras ignoradas poderiam se candidatar a vagas de treinamento. Você devia liderar isso, disse ele. Por que fui ignorada? Porque você sabe o que custa ser ignorado. Essa resposta a convenceu. 10 meses depois da correção no quadro branco, Marina foi convidada a falar numa conferência do setor financeiro em Belo Horizonte. Quase recusou. Eu construo modelos, disse a Beatriz. Não faço discursos inspiradores. Beatriz olhou por cima dos óculos. Você corrigiu um modelo de milhões enquanto trabalhava como faxineira, depois negociou o acordo em 2 idiomas. Então Marina foi. Havia centenas de pessoas no salão. Executivos, analistas, recrutadores, estudantes e fornecedores enchiam as fileiras. Nos primeiros minutos, ela se apoiou nas anotações à sua frente. Depois parou de ler. Falou sobre Joaquim. Descreveu o táxi, os guardanapos da lanchonete e a forma como ele transformava sachês de açúcar numa aula de economia. Falou sobre voltar a Curitiba com um mestrado e descobrir que qualificação nem sempre criava oportunidade. Falou sobre as 56 entrevistas e os anos passados limpando salas onde decisões eram tomadas por pessoas que nunca haviam. Então contou sobre o marcador azul. Eu costumava achar que o talento acabaria sendo descoberto se fosse bom o suficiente, disse ela. Não acredito mais nisso. O talento pode ficar quieto na mesma sala por anos, enquanto todo mundo olha para outro lugar. O salão ficou completamente em silêncio. As pessoas não se tornam capazes no momento em que alguém importante as nota. Elas já eram capazes antes. O reconhecimento muda a oportunidade, não a habilidade. Quando terminou, o aplauso a deixou constrangida. Depois, enquanto os participantes se reuniam junto às estações de café, uma jovem esperou até a multidão diminuir. Usava um crachá de equipe da conferência. Seu nome era Alana Cunha. Desculpe incomodar, disse Alana. Eu estava trabalhando na credenciamento, mas ouvi tudo lá de trás. Você não está me incomodando. Alana hesitou. Tenho diploma em análise financeira, das Filipinas. Vim para cá com minha tia há quase 4 anos. Já me candidatei em todo lugar. Agora trabalho em eventos e no buffet de fins de semana. Marina reconheceu o tom cuidadoso na hora. Era a voz de alguém tentando não soar desesperada ao pedir para ser levada a sério. Sempre me dizem que preciso de experiência local, continuou Alana. Mas não consigo experiência local porque ninguém me contrata sem experiência local. Marina procurou um cartão na bolsa. Escreveu seu e-mail direto no verso. Me manda seu currículo. Alana o encarou. Não quero tratamento especial. Ótimo. Não estou oferecendo.
Marina estendeu o cartão. Estou oferecendo uma avaliação de alguém que vai realmente ler a página inteira. Depois disso, seu trabalho é que vai falar por você. Alana pegou o cartão com as duas mãos. Obrigada. Enquanto se afastava, Marina pensou em Rafael parado ao lado do quadro branco, estendendo um marcador. Pela primeira vez, entendeu que a coisa mais importante que ele lhe dera não tinha sido um emprego. Fora uma chance justa de demonstrar o que ela já sabia. De volta a Curitiba naquela noite, Rafael a esperou no aeroporto com um café tão ruim que um gole a fez rir. Como foi Belo Horizonte? Perguntou ele. Marina contou sobre o discurso e sobre Alana. Você deu o seu cartão a ela, disse ele. Dei. Estamos contratando? Estamos lendo o currículo dela. Rafael assentiu solenemente. Reconheço a diferença. 2 semanas depois, Alana entrou na Andrade Capital como a primeira estagiária do novo programa de formação de Marina. Na primeira manhã, Marina a encontrou parada nervosamente diante da sala de estratégia. Pode entrar, disse Marina. Alana olhou pelo vidro. Eu sei, só queria um segundo. Marina entendeu. Abriu a porta. Aproveite o segundo lá dentro. As primeiras semanas de Alana lembraram Marina de quanta coragem os começos comuns podiam exigir. A estagiária dominava bem a teoria financeira. O que lhe faltava era familiaridade com os pequenos costumes do escritório, raramente explicados, quando interromper uma reunião, como questionar um analista sênior sem soar defensiva, quais perguntas cabiam num e-mail e quais precisavam ser feitas pessoalmente. Marina lhe ensinou essas coisas. Também se recusou a poupá-la do trabalho difícil. Quando Alana entregou um memorando de risco cheio de linguagem cautelosa, Marina o devolveu com uma única observação. Diga o que você acredita. Alana foi até a sala dela, preocupada. E se eu estiver errada? Aí a gente corrige. E se alguém achar que não sou qualificada? Alguém vai achar isso, não importa o que você escreva. Seu trabalho é tornar a análise honesta. Alana reescreveu o memorando. Rogério mais tarde o chamou de incomumente claro. O elogio encantou Alana mais do que ela queria admitir. O programa de formação foi crescendo aos poucos. Um coordenador de folha de pagamento com formação em estatística entrou no grupo seguinte. Depois, um ex-especialista em logística militar do andar de operações. Beatriz recomendou uma recepcionista que fazia aulas de administração à noite. Nem todos deram certo. Um estagiário descobriu que odiava modelagem financeira e foi transferido para operações com clientes. Marina considerou isso também um sucesso. Oportunidade, ela havia aprendido, não era sobre forçar as pessoas a entrar em salas prestigiosas. Era sobre dar a elas espaço suficiente para descobrir onde suas habilidades realmente pertenciam. Até Tiago mudou. Meses depois do episódio do histórico escolar, ele pediu para falar com Marina em particular. Se encontraram numa sala de reuniões. Devo uma desculpa a você, disse ele. Marina esperou. Eu achava que você estava ganhando oportunidades porque o Rafael queria uma história bonita. A faxineira que virou analista. Isso me deixou com raiva, porque eu vinha trabalhando por uma promoção. Essa parte eu entendia. Marina olhou para ele, surpresa. O que eu fiz com o seu histórico continuava errado, disse ele. A Beatriz deixou isso bem claro. Sinto muito. Marina o observou por um momento. Perdoar, ela descobriu, era mais fácil quando um pedido de desculpas não exigia conforto imediato em troca. Obrigada por dizer isso. É só isso? O que mais você esperava? Não sei. Você não pode desfazer o que fez. Pode decidir o que vai fazer da próxima vez que alguém chegar por um caminho que você não reconhece. Tiago assentiu. Isso parece justo. É. O escritório não se tornou perfeito depois disso. As pessoas continuavam competindo. Gerentes seniores continuavam protegendo seu território. Candidatos continuavam sendo recusados. Mas os motivos precisavam resistir a mais escrutínio. Rafael fez outra mudança, sugerida por Marina. Uma vez por trimestre, os chefes de departamento passariam a revisar candidaturas internas de funcionários fora de suas trajetórias profissionais habituais. Ninguém tinha promoção garantida, mas todos tinham garantida uma resposta baseada em habilidades demonstradas, não apenas no cargo atual. Na primeira dessas revisões,
um supervisor de manutenção, apresentou um plano de economia de energia que reduzia substancialmente os custos do prédio. Beatriz sussurrou para Marina. Quantas pessoas passaram por ele antes de hoje? Marina não respondeu. A pergunta era familiar demais. Naquela noite, ela visitou a mãe. Na parede da cozinha estava pendurada a antiga foto de formatura de Joaquim, aquela em que ele parecia sério porque achava que professores deviam parecer sérios em fotografias. A mãe colocou frutas na mesa. Seu pai ficaria insuportável agora, disse ela. Por quê? Ele contaria para todo mundo na feira que a filha dele negocia aquisições. Contava para estranhos quando você ganhou aquela Olimpíada de Matemática na escola. Exatamente. Marina olhou para a fotografia. Por anos fiquei com raiva porque ele trabalhou tanto e ainda assim teve que recomeçar aqui. A mãe se sentou à frente dela. Ele também sentia raiva às vezes. Nunca me mostrou. Ele era seu pai. Mostrava a você o que achava que ia ajudar. Marina considerou aquilo. Ele se envergonhava de dirigir o táxi? Não. A resposta veio na hora. Ele ficava cansado. Ficava desapontado. Às vezes se sentia invisível. Isso não é a mesma coisa que vergonha. A mãe estendeu a mão sobre a mesa. Não reescreva a vida dele como uma tragédia só porque as pessoas demoraram para reconhecê-lo. Ele lecionou. Ele dirigiu. Ele criou você. Ajudou os vizinhos com o imposto de renda nesta mesma mesa. Um cargo não é a única prova de que uma vida importou. Marina olhou de novo para a fotografia de Joaquim. Naquela noite, entendeu algo que tinha deixado passar, mesmo enquanto contava a história dele nos palcos. Passara anos acreditando que o sucesso finalmente provaria que os anos anteriores não tinham sido desperdiçados. Mas aqueles anos tinham moldado exatamente as habilidades que agora elogiavam nela. Limpar escritórios lhe ensinara como as organizações se comportavam quando ninguém importante estava olhando. As recusas lhe ensinaram a ouvir a incerteza por trás da linguagem polida. Ver o pai recomeçar lhe ensinou que a dignidade podia sobreviver a uma mudança de status. Sua vida não tinha começado na manhã em que Rafael encontrou a correção azul. Simplesmente se tornara visível para mais pessoas. No dia seguinte, Marina voltou à sala de estratégia. Alana estava diante do quadro branco, lutando com uma previsão. Marina ficou parada perto da porta, em silêncio. Depois de um instante, Alana franziu a testa, apagou uma linha e escreveu outra. Melhor. Marina sorriu. Não interveio. Às vezes ajudar alguém significava abrir a porta. Às vezes significava confiar na pessoa depois que ela já tinha entrado. Pouco mais de 1 ano e meio depois de a aquisição ser concluída, Rafael pediu que Marina o encontrasse na sala de reuniões antes de todos os outros chegarem. A sala de estratégia tinha sido reformada. Novas telas cobriam uma parede, mas um grande quadro branco permanecia. Sobre a mesa havia uma pasta. Marina a abriu. Diretora de Análise Estratégica. Leu. Rafael assentiu. Você já vem fazendo a maior parte desse trabalho. Ela virou outra página. O programa interno de formação se tornaria permanente, com orçamento próprio e 2 mentores. Alana tinha concluído sua rotação e aceitado uma posição de analista. O coordenador de folha de pagamento tinha passado para a área de previsões. O ex-especialista em logística agora trabalhava com risco na cadeia de suprimentos. Marina fechou a pasta. Essa parte importa mais para mim do que o cargo. Eu sei. Por isso incluí. Sim. Ela sorriu. Você aprendeu a negociar comigo. Tive uma excelente professora, respondeu Marina. A reunião que se seguiu foi comum, dentro dos padrões da nova vida dela. Previsões foram questionadas. Arthur reclamou de um cronograma otimista. Rogério rejeitou uma premissa de financiamento e propôs uma melhor. Alana apresentou uma análise de sensibilidade sem se desculpar antes de falar. Naquela noite, depois que os executivos tinham ido embora, Marina passou pela sala de estratégia e viu um membro da equipe de limpeza perto do quadro branco. Seu nome era Renato Souza. Marina sabia porque fazia questão de aprender os nomes de quem trabalhava à noite. Renato deu um passo atrás. Desculpe, senhorita Prado. Eu só estava olhando. Marina olhou para o quadro. Havia um modelo de distribuição. O que você estava olhando? As premissas de base. Por quê?
Eu costumava despachar caminhões para a empresa do meu tio. Essa conexão pela região oeste do estado parece cara demais se os fechamentos de estrada no inverno piorarem. Marina estudou a linha que ele mencionava. Não era um erro matemático. Era prático. Uma suposição feita por pessoas que entendiam mais de planilhas do que de estradas de serra. Você me mostraria? Renato a encarou. Eu? Você viu. Ele largou o pano de limpeza. Marina lhe entregou um marcador. A cena a devolveu àquela noite de chuva com mais força do que qualquer discurso de conferência. Ela não se via em Renato. As vidas e as habilidades deles eram diferentes. Esse era exatamente o ponto. Ela via uma pessoa com um conhecimento que a sala ainda não tinha solicitado. E dessa vez, a sala ia solicitar. Renato explicou a rota. Marina escutou. Na manhã seguinte, convidou-o para conversar com a equipe de logística. Dirigindo para casa naquela noite, Marina pensou em como as pessoas confundem facilmente sucesso com valor. Era um erro que ela mesma cometera por anos. Quando as portas ficavam fechadas, ela se perguntava em segredo se as pessoas do outro lado sabiam alguma coisa sobre ela que ela mesma não sabia. Quando as entrevistas terminavam educadamente e nada vinha depois, ela tratava cada recusa como mais um voto sobre o valor da própria vida. A idade e a decepção podem fazer isso com uma pessoa. Podem transformar uma estação temporária em algo que parece permanente e podem convencer alguém de que ser invisível é o mesmo que não ter nada digno de ser visto. Mas a vida lhe ensinara algo mais lento e mais duradouro. A dignidade de uma pessoa não começa quando uma empresa lhe dá um cargo melhor. Joaquim tivera dignidade atrás do volante de um táxi tão certamente quanto a tivera numa sala de aula universitária. Marina não se tornara inteligente quando Rafael a contratou. Alana não se tornara capaz quando a Andrade Capital aceitou seu currículo. Renato já entendia aquelas estradas muito antes de alguém lhe entregar um marcador. O reconhecimento importava, porque a oportunidade importava. O salário justo importava. O respeito importava. Portas abertas podiam mudar famílias, autoconfiança, saúde e futuros. Marina jamais fingiria o contrário. As pessoas não deveriam precisar sofrer em silêncio para serem notadas. E, no entanto, ela também tinha aprendido a não entregar o sentido de uma vida ao reconhecimento alheio. Sempre haveria estações em que um bom trabalho passaria despercebido, em que a experiência seria descartada, em que alguém mais jovem ou mais bem relacionado avançaria primeiro. Para pessoas mais velhas, em especial, podia ser tentador medir a si mesmas apenas pelo que tinham alcançado publicamente: o cargo conquistado, a casa quitada, o sucesso dos filhos, o valor economizado, o elogio recebido. Mas boa parte de uma vida com sentido era construída em lugares que nenhuma plateia jamais via. Vivia em aparecer mesmo cansado, em cuidar da família mesmo quando era inconveniente, em aprender depois de um constrangimento, em recomeçar depois de uma perda, em se recusar a ficar cruel só porque o mundo, uma vez, tinha sido injusto. Marina já não desejava apagar os 16 anos que passara limpando escritórios. Não escolheria de novo as portas fechadas, mas podia honrar o que carregara através delas: paciência sem se render, humildade sem se apagar e a capacidade de reconhecer as pessoas invisíveis, porque lembrava exatamente como era a invisibilidade. Seu pai lhe ensinara a olhar de perto para os números, porque pequenos erros podiam distorcer tudo o que vinha depois. Anos mais tarde, Marina entendeu que o mesmo valia para as pessoas. Se você começa pela suposição falsa de que o emprego, o sotaque, a idade, o diploma, a roupa ou o passado de alguém revelam o limite do que essa pessoa pode se tornar, todo julgamento seguinte vai se apoiar sobre a base errada. A correção é simples, embora nem sempre fácil. Olhe de novo. Escute por mais tempo.